Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso curso aqui da certificação da CTFL 3.1. E agora a gente vai falar do capítulo 2, que é o capítulo de teste durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software, tá bom? Então vamos lá. Aqui está o nosso sumário, então a gente vai ver um pouquinho de modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software, os níveis de teste, os tipos de teste e também teste de manutenção, beleza? Então vamos lá. Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de sistema, né? A gente tem basicamente dois, né? O sequencial e interativo incremental. Então a gente tem o sequencial, né? Seria o cascata, né? Então a fase seguinte só começa quando a anterior é concluída totalmente. E a gente tem o incremental interativo, que são bem parecidos, né? Então, incremental é o estabelecimento de requisitos, modelagem, construção e testes de um sistema em partes, o que significa que os recursos do software crescem de forma incremental. Já o interativo, cada interação fornece um software funcional, que é um subconjunto crescente e geral de recursos, até que o software final seja entregue, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? O Scrum e o Kanban, que são dois iterativos, né? O Scrum a gente tem o esquema de sprints, e o Kanban, embora a gente não tenha sprints, a gente tem aquelas entregas recorrentes, né? Então, beleza. Agora, falando de níveis de teste, a gente tem basicamente 4 níveis de teste. Em algumas literaturas falam 5, tá? Mas aqui no Syllabus ele mostra 4 níveis de teste, que seria o de componente ou unitário, teste de integração, teste de sistema e teste de aceite. Em alguns lugares a gente consegue ver adicionando a integração de sistemas aqui, mas o que o Syllabus da 3.1 fala mesmo é os 4 níveis, beleza? São os 4 níveis. Então, a gente indo aqui para o primeiro, a gente tem um teste componente, que é a menor unidade testável do código, e o objetivo seria encontrar defeitos no componente, reduzir risco e evitar que defeitos se espalhem para níveis mais acima, tá? A base de teste é o próprio código, né? E o objeto de teste seriam, por exemplo, classes, métodos, módulos de banco de dados. E os defeitos típicos que a gente vai encontrar vai ser problemas de fluxo de dados, código ou lógica incorreta. Já que a gente está falando lá do código mesmo, né? De métodos, então a gente estaria realmente olhando para erros lá dentro do código, defeitos lá dentro do código. E a abordagem de responsabilidade, geralmente isso é feito por desenvolvedores porque requer acesso ao código, tá? Geralmente você não vê nas empresas testadores fazendo esse tipo de teste. O próximo é o teste de integração. Então, a integração entre componentes. Então, a gente vai ter um método, a gente está, por exemplo, falando como esses dois métodos se conversam, tá? Então, a gente quer verificar comportamento funcional e não funcional das interfaces. É muito importante a gente saber esse nome. Perguntas vão falar de teste de integração sempre falando de interface. Então, você ouviu interface, é teste de integração. E também encontrar defeito nessa interface, tá? Então a base de teste seriam diagramas de sequência, casos de uso, fluxo de dados. E objetos de teste seriam, por exemplo, APIs, microserviços, bancos de dados e as interfaces entre esses métodos, né? E quanto a defeitos típicos, né? Dados incorretos ou ausentes, incompatibilidade e falha de comunicação. Já que quanto à responsabilidade, a CTFL põe como do testador e que precisa entender da arquitetura do sistema, mas muitas vezes quando a gente fala dessas interfaces entre métodos, microserviços, realmente a comunicação entre métodos aí, classe, etc., isso aí acaba ficando para o desenvolvedor e o testador ele trabalha um pouco mais acima, por exemplo, os testes API, que são de integração. Quando a gente está falando, por exemplo, de mensageria dos microserviços, o testador entra muito nisso daí também, tá bom? O próximo, a gente tem o teste de sistema. O teste de sistema fica um pouco estranho quando a gente fala de sistema e aceite aqui, porque a gente já está falando de testes que vai testar o produto como um todo, tá? A gente já está falando do teste de tela. E quando a gente olha para a pirâmide de teste, é meio diferente, porque ela só usa integração, unitária, integração e o teste end-to-end, tá? Mas não vamos usar a pirâmide de teste, né, para fazer essas coisas aqui, mas só para vocês fazerem uma alusão aí, para um comparativo, aqui a gente já estaria no topo da pirâmide, tá? Então, a gente vai querer testar o comportamento e capacidade de todo o sistema ou o produto como um todo, né? A gente quer encontrar defeitos, a gente quer verificar comportamento funcional e não funcional. E a base de teste, né, seria especificação de requisitos, casos de uso, histórias, manual do usuário. O objeto de teste seria a própria aplicação, o sistema operacional como um todo, né?
E os defeitos e falhas típicas seria, por exemplo, o cálculo incorreto, falha na execução, ou algum fluxo de dados dentro do sistema que ficou incorreto e foi mostrado para o usuário, né? E isso aqui com certeza vai ser realizado pelo testador. Agora aqui a gente tem o de aceite. O de aceite, ele é basicamente todo igual aqui ao sistema quando a gente olha para o que a gente vai testar, né? Então, o comportamento, capacidade do sistema, a base de teste é a mesma, a gente quer testar os requisitos, casos de uso, stories, manual do usuário, o objeto de teste é a aplicação como um todo, o defeito típico vai ser o mesmo, né? Cálculo incorreto, falhas na execução e também será realizado pelo testador. A grande diferença, né, vai estar no objetivo, tá? Que não é o objetivo primário, não é encontrar bugs, tá? Porque quando a gente está falando no nível de teste de aceite a gente já está falando na questão de aceitação de usuário, tá? Então, a gente já fez toda a bateria de testes, caminho feliz, os problemas que podem acontecer no nível de sistema, e agora a gente quer olhar mais para uma visão do usuário, tá? Então, o teste de aceite a gente consegue separar em 4 tipos, que seria o teste de aceite de usuário, o teste de aceite operacional, o teste de aceite contratual regulatório e os testes alfa e beta. Tá? Então agora vamos falar um pouquinho sobre eles. O teste de aceite de usuário é focado em validar especificamente a adequação do sistema pelo usuário pretendido. Então, se o usuário pretendido vai ser, por exemplo, uma pessoa de telemarketing, se o usuário pretendido vai ser, por exemplo, eu, o usuário final, que estou usando um celular, se o usuário pretendido pode ser que seja o seu próprio time de infra. Então, vai ser um teste voltado pensando para esse usuário pretendido. Depois a gente tem os testes de aceite operacional, e esse aqui ele vai utilizar, né, a equipe de administração, né? Então, seria a equipe de administração, que mais operacional, mais técnica, que pode vir a utilizar esse produto, né? Então, a gente quer olhar para o ponto de vista deles, e aqui testes seriam, por exemplo, backup, instalação, desinstalar, atualizar, recuperação de desastres, olhando para o que é comum no dia a dia. Porque os testes desse tipo aqui, que seriam mais extremos, né? Por exemplo, fazer um backup, invalidar ele ou cancelar ele no meio e tudo mais, a gente espera que isso meio que vai ter sido feito no de sistema, né? Então aqui é realmente só o básico. Depois a gente tem o teste contratual regulatório, que a gente já falou sobre isso, né? Se não me engano, nessa na aula passada, que possivelmente o software vai ter que atender critérios governamentais, legais ou de segurança. Então a gente vai ter testes mais voltados para esse contratual regulatório aí, tá? Todos esses são feitos geralmente pelo time de teste, né? Mas olhando com esse foco, né, do usuário, da equipe de administração. O alfa e beta são os testes que são realizados pelo cliente, tá? O teste alfa é um teste realizado pelo cliente na infra da equipe que está desenvolvendo software. Então, vai ter um ambiente de sandbox lá e o cliente vai pegar e vai acessar e vai fazer os testes. Já o beta é feito pelo cliente, mas na própria infra dele. É como se a gente liberasse um instalador para ele e ele vai pegar e vai instalar lá e vai ver se está tudo certo antes de realmente colocar para os clientes dos nossos clientes, tá? Então essa seria a diferença. E agora a gente pode falar de tipos de teste, tá? O primeiro aqui seria o teste funcional, que ele vai avaliar as funções do sistema, o que o sistema deve fazer. Então aqui a gente quer responder a pergunta o que, né? O que ele faz. A gente consegue realizar em todos os níveis, tá? Então isso é uma coisa bem interessante a gente saber. Tipos de teste não ficam presos aos níveis, tá? Então a gente pode ter todos os tipos em todos os níveis, tá? E a gente tem os testes realizados a partir de especificações de requisitos funcionais, tá? Então a gente vai ter um requisito, ele deve fazer tal coisa, ele deve fazer o login. Ele deve fazer o login a partir de usuário e senha, entendeu? Então a gente tem os requisitos para dar certo isso. Depois a gente tem os testes não funcionais, que ele vai avaliar características do software e ele quer responder a pergunta como ou quão bem. E também os requisitos funcionais, eles vão derivar requisitos para os não funcionais, tá? Então a gente tem que fazer um login, né? Mas e se eu digitar esse meu usuário e senha 3 vezes errado? O que vai acontecer? Vai bloquear? Então a gente tem, por exemplo, um teste de segurança aí. Quando o login der certo e eu tiver com aquele F12 lá pressionado, não pressionado, né, aberto, aquele terminal,
vai mostrar na URL meu usuário e senha ou não, vai estar codificado isso. Teste de performance, o quão rápido esse teste tem que ser feito, esse login tem que ser feito. Usabilidade, eu preciso de um leitor de tela, eu preciso de uma cor diferente, eu preciso de uma cor para daltonismo. Então são tudo como a aplicação deve fazer as coisas, tá? Então aqui agora a gente tem também os testes de caixa branca e os testes de caixa preta. Então é bem interessante saber isso aqui, tá? Os testes de caixa branca são os testes com base na estrutura interna do código. Então, código, arquitetura, fluxo de dados. Então, olhou para o código é teste de caixa branca. Você não olhou para o código, é um teste baseado em requisitos, critérios de aceite, baseado no comportamento da aplicação e não vai analisar a estrutura interna, apenas entrada e saída é caixa preta. Então, caixa branca você olha para código, caixa preta você não olha para código. Em algumas literaturas tem aquela questão do caixa cinza, onde você faz um estímulo sem olhar para a linha do código, né? Você olhando, por exemplo, fazendo pela tela, e você tem que olhar alguma coisa no fluxo que está sendo passado, nos métodos e tudo mais, e depois você termina ou lá por baixo mesmo, ou por cima olhando pela tela. Aí tem esse conceito de caixa cinza, mas a CTFL fala mais de preto e branco mesmo, tá? E agora a gente tem os testes relacionados à mudança, tá? Então, existem dois tipos de testes relacionados à mudança, tá? Então, houve uma manutenção no código, mudou-se um pedaço do código e para isso a gente tem que fazer testes relacionados a isso, tá? Porque testes passados não garantem versões futuras, tá? Então, por isso, toda vez que aconteceu a modificação do código, a gente tem que testar ele novamente. E quando acontecem essas mudanças, a gente tem dois tipos de teste, tá? O de confirmação e o de regressão. O de confirmação é o famoso reteste. Então, você quer testar uma funcionalidade relacionada àquela alteração realizada. Então, por exemplo, foi alterado alguma coisa de cadastro. Agora, em vez de você colocar só o seu nome, você tem que colocar seu nome e CPF. Então, você vai fazer testes relacionados a isso. Você vai pegar e vai fazer o cadastro novamente, vai ver se deu tudo certo. Agora, já o teste de regressão, ele já olha por outro lado, né? Então, ele pensa na possibilidade de uma alteração gerar efeitos colaterais, tá? Aí, pensando nisso, a gente tem que testar outras funcionalidades que não tem nada a ver com a que foi corrigida. Então, por exemplo, a gente falou de teste de cadastro, né? Só que a gente falou de cadastro de usuário. Pode ser que isso aí tenha gerado um efeito colateral no cadastro de produto, que não tem nada a ver. Porque às vezes usam um método meio parecido que não deveria estar usando, está encapsulado, ou não sei. Ou pensar mais longe ainda, no login. Aí passa, não dá mais para fazer o login. Então a gente tem que testar outras funcionalidades para ver se o que foi colocado não gerou um efeito colateral e quebrou o código, tá? Então seriam essas duas diferenças. E quando a gente fala de teste de manutenção, eles têm gatilhos para a gente fazer esses testes, seja o de regressão ou seja o de confirmação, tá? E são 3 gatilhos e seriam modificação, migração e aposentadoria, tá? O modificação, né, é a alteração do componente, do sistema ou produto, né, a atualização do software, foi o que a gente acabou de falar. Foi feita uma atualização, a atualização pode ser relacionada ou não, então você tem que fazer os testes, né, de confirmação e de regressão. Aí a gente tem a migração, então você está mudando de plataforma, é mais mudança de plataforma, por exemplo, a gente pode dar como exemplo. Então, você estava usando um sistema a um tipo de nuvem e você mudou a quem está fazendo essa nuvem para você, quem está fazendo esse armazenamento aí, tá? Então, vai ter que fazer todos os testes relacionados a isso. Aí, beleza, pode entrar os testes de confirmação, que são os testes realmente, por exemplo, de instalação, de porta, VPN, essas coisas. E você pode fazer testes de regressão de outras funcionalidades para ver se também não quebrou. E a aposentadoria, né? Seria quando um aplicativo consumido, né, chegou ao final da vida útil. Aqui pode ser um aplicativo, um método, algum endpoint que a gente consumia, ou que enviava informação para a gente de alguma forma, né? E parou de ser utilizado, a gente tem que fazer os testes relacionados a isso, né? Para, por exemplo, encerrar o envio de informação para esse endpoint, para não ter, por exemplo, vazamento de dados. E, por exemplo, testar outras funcionalidades que não tem nada a ver também, para ver se
não quebrou, né? Então, a todo momento a gente está falando de teste de regressão e de confirmação, tá? Então, com isso a gente chega ao final desse capítulo. Muito obrigado quem ficou até aqui. A gente se vê no próximo capítulo.